quero nessa noite trazer algo do coração de Deus para o coração da igreja nessa noite. Eu quero falar nesta noite sobre batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Entendemos que há quantos batismos, irmãos? Há 2 batismos. Há o batismo em água, que é uma forma de sepultar o velho homem, e o batismo com o Espírito Santo de Deus, né? Essas 2 formas de batismo. Vamos entender o que é o batismo. O batismo é uma promessa que Deus fez para os discípulos em Jerusalém, mas para ele receber essa promessa, eles tinham que estar submissos, ou eles teriam que estar sujeitos a uma ordenança de Deus ou de Jesus. Qual foi a ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos para poder receber o batismo ou receber o Espírito Santo de Deus? Qual foi? Foi ficar reunido em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Espírito Santo é uma forma de revestimento de Deus para o ser humano, para suportar as lutas do dia a dia. Entenda que era impossível, irmã Maria, o Espírito Santo de Deus descer, Jesus Cristo ainda estando na terra. Por quê? O Espírito Santo só poderia descer para a terra depois que Jesus subisse. Ele disse: eu vou, mas quando eu vou enviar um Consolador que vai estar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa é uma promessa, e essa promessa não vem do homem, essa promessa não vem do político, essa promessa não vem da carne, essa promessa vem do Filho, Jesus Cristo. Quando o Filho promete o Espírito Santo, ainda que Deus estava no céu, Jesus Cristo na terra, quando o Filho chega ao céu, ele vai ter que convencer Deus a enviar o Espírito Santo para estar comigo e com você. Sabe por quê que você nunca saiu da presença do Senhor? Sabe por quê que você nunca se desesperou? Sabe por quê que você ainda continua crente? Não é porque você é melhor do que aquele que se desviou, é porque você preservou esse Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. É impossível alguém que recebe o Espírito de Deus e não haver transformação na sua vida. Glória a Deus. É impossível receber o Espírito Santo de Deus e não receber uma transformação sobre a sua vida. A primeira coisa que acontece é como um derramamento do Espírito Santo no fim dos tempos. O que é esse derramamento de poder? Para que foi necessário esse derramamento de poder sobre os discípulos, sobre a igreja? Para que, pastor Daniel? Para que houvesse uma purificação do velho homem. Sem essa purificação, o homem não alcançaria o desejo, não chegaria nos planos de Deus. Sem essa purificação, o homem não conseguiria se firmar na presença do Senhor Jesus. Observe que Israel deu muito trabalho para Deus. Israel se desviava dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo não estava com ele. Hoje ainda existe seres humanos que não trabalham, mas também quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele pode ser macumbeiro, pode ser feiticeiro, pode ser sapatão, pode ser homossexual. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida dele, ele se transforma. Ele é uma pessoa purificada do velho homem e se transforma em uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa.
que o Espírito Santo causa em nós? O que, pastor Daniel? A presença do Espírito Santo, ele nos purifica. O que é purificar? Ele tira aquelas manchinhas velhas que não presta para nada. Ele tira aquele pensamento do pecado. Ele fica como que se disputando com a carne. Se a carne estiver mais forte, a carne vai vencer. Mas se você alimentar o Espírito Santo de Deus com palavra, com jejum, com oração, o Espírito vai vencer as lutas que vêm sobre a tua vida. Glória a Deus! A segunda coisa que o Espírito Santo transforma em nossas vidas. Entenda, vou repetir de novo para você não esquecer. O que é o batismo com o Espírito Santo? Uma promessa. De quem essa promessa é? De Deus. Ele diz: eu vou enviar alguém para estar com vocês. Sem essa pessoa, vocês não conseguem suportar as lutas que vão vir para vocês. Essa pessoa, ele vai dar força, ele vai dar alegria, ele vai dar ânimo. Tem dia, irmão Ciro, que a gente dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer: ah, eu não quero mais ser crente, sou fiel, sou dizimista, sou ofertante e estou sofrendo. Por quê? É porque o sofrimento, ele nos aperfeiçoa diante do altar de Deus. O sofrimento, ele nos traz a estrutura para suportarmos as lutas. Se nós não tivéssemos sofrimento, irmão, a gente não procurava Deus. O ser humano é ingrato. O sofrimento traz esperança e firmeza para continuarmos dependendo de Deus. Esse som está gostoso, o som está abençoado. Glória a Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo nos traz, o quê? Um novo coração. É o que está escrito em Ezequiel aqui. O Espírito Santo, ele dá em nós um novo coração. É impossível a pessoa receber o Espírito Santo de Deus e continuar tendo ódio do próximo. Se você está na igreja, se você vive na igreja e tem ódio do próximo, não consegue perdoar, então peça a Deus o Espírito Santo dele. Porque se você não consegue perdoar, o Espírito de Deus não habita em vós. Porque o Espírito de Deus, ele não é um espírito de ódio, ele não é um espírito. É por isso que ele disse: eu vou dar para vocês um coração novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, aquele coração que não sente alegria, aquele coração que não sente prazer, aquele coração que não tem felicidade. Eu vou tirar de vocês e vou colocar em vocês um coração puro. Vou colocar em vocês um novo coração, um coração perfeito, um coração sincero, um coração que ama a Deus. Aleluia. E ele ainda promete para Israel: eu vou tirar de ti o espírito do pecado e vou colocar em você um novo espírito. Não é assim que ele está dizendo? A Bíblia Sagrada: e vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Ei, aquele espírito da carne, aquele espírito do inimigo, ele vai ter que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Depois de uma sequência, é que vem o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os seres humanos. Glória a Deus, aleluia. O fim. Para que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Para quê? A fim de guardarmos os mandamentos de Deus. É impossível, irmã Iranete, o Espírito de Deus habitar em nós e nós não temer a Deus.
Sabe por que você teme a Deus, irmão Ciro? Não é porque você tem medo de ir para o inferno, é porque o Espírito Santo habita dentro do Senhor. Aleluia. Sabe por que você ama aquela pessoa que muitas vezes vai pedir ajuda? Você sente a necessidade de ajudar aquela pessoa mesmo sem poder? É porque o Espírito de Deus habita dentro de você. É Ele que nos força, é Ele que nos ordena a obedecer os mandamentos de Deus. Ele está dizendo assim: filho, obedece, é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É impossível a pessoa ter o Espírito de Deus e planejar maldade contra o seu próximo. Apesar que existe crente hoje que vive tramando uma contra a outra, um contra o outro. Por quê? É porque o Espírito de Deus está longe dessa pessoa. O Espírito da verdade, ele nos incentiva a guardarmos os mandamentos da palavra do Senhor Jesus. Terceiro, seguindo por um ajuntamento do povo de Deus, como um derramamento do Espírito Santo no fim dos tempos. Depois que esse derramamento do Espírito for derramado a todas as pessoas, aqueles que não sonhavam, depois que recebe o Espírito Santo, ele volta a sonhar. Aquele que não tinha visões, ele passa a ter visões. Aquele que não tinha sonho, ele passa a ter sonho. O que é isso, meu Deus? Eu já tinha perdido as esperanças, eu já tinha perdido as forças, eu já tinha perdido a paz, mas de repente eu comecei a sonhar. De repente eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. O que é isso? É o Espírito de Deus que habita em ti. Ele ressuscita sonho, ele ressuscita visões, ele ressuscita o propósito de Deus em nossas vidas. Aquela pessoa que muitas das vezes a pessoa olha e não vê nada. Nossa, essa pessoa está perdida. O Espírito Santo olha para essa pessoa e vê uma ferramenta dele aqui na terra. Ele diz: ei, se essa pessoa me der lugar e eu fazer morada dentro dessa pessoa, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Aleluia. Converse com alguém que recebeu a transformação do Espírito Santo. Um dia eu vi aqui o irmão Ciro contando o testemunho dele, quem ele era há 10, 12 anos atrás, não sei quanto tempo. Aí um dia Jesus disse: pai, eu vou encher esse baixinho do meu espírito, e em vez dele estar fazendo coisa errada, ele vai pregar a minha palavra e vai chorar cheio da minha presença. O que é isso, irmãos? Isso é a presença dele. O Espírito Santo nos quebranta, o Espírito Santo nos transforma em uma nova criatura. O Espírito Santo, ele nos transforma em um novo ser, para a glória dele. Aleluia. Entendeu, irmãos? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a gente recebe esse Espírito. Para quê? Para dar força, para dar alegria, para dar ânimo. Aí depois a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, que é outra coisa. O Espírito Santo, ele nos tira do lamaçal do pecado e traz para a presença. É, por exemplo, a minha mãe muitas das vezes, ela dizia assim para mim: meu filho, se tu passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta nova. Quando era no meio do ano, a mãe me dava uma bicicleta nova, porque eu tirava 9 e 10 nas minhas provas. Ela dizia: se tu passar de ano de novo, daqui 6 meses, eu vou te dar outra bicicleta. E eu trocava de bicicleta de 6 em 6 meses. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, tu recebeu ele, agora junto com ele tem uma dádiva diferente. Qual é? Aí se você obedecer ele, fazer a vontade dele, fazer aquilo que ele quer, se você agradar ele, ele vai te presentear. Por quê?
dom de línguas, dom de profecia, dom de revelação, dom de cura. Ele vai fazer de você, pastor Daniel, eu conheço alguém que não é batizado com o Espírito Santo e ele profetiza, ele revela. Tenha cuidado, irmãos, porque este é um sinal do Espírito Santo de Deus. Não é eu que estou falando isso, é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, Jesus em nós encerra. A fim de quê, pastor Daniel? Que nós somos cheios do Espírito Santo. A fim de Jesus foi batizado com um batismo. Eu falei no começo que existe 2 batismos. Cada batismo significa uma coisa diferente. Deixa eu lhe mostrar aqui para você ver. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tipo do Antigo Testamento sobre o batismo do Espírito Santo, foi revelado claramente para nós que há 2 batismos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, Abacuque capítulo 6, versículo 2. Ou seja, vamos lá, o mar vermelho é a salvação da escuridão. Quando o povo de Deus atravessa o mar vermelho, ele está deixando o velho homem, ele está morrendo para o mundo, ele está morrendo para o Egito. Significa o batismo nas águas. Quando Israel atravessa o mar vermelho, ele está dizendo: esse homem que não sonha está ficando no Egito, esse homem que não tem projeto está ficando no Egito. Quando ele passa o Jordão, quando ele passa o mar vermelho, irmão Ciro, a pés enxuto, do outro lado ele começa a sonhar. Ei, aqueles jovens terão sonhos, velhos terão visões. Ele está dizendo: ei, a partir de agora eu já deixei o Egito para trás, agora depois do mar ele começou a sonhar com uma terra que manava leite e mel. Ele começou a projetar sua vida. Assim é o homem quando ele aceita Jesus como seu Salvador. Aleluia! Quando o povo de Israel atravessa o mar vermelho, é salvo. Eles dizem: a partir de agora Faraó não pode mais me pegar. A partir de agora Faraó não me alcança mais. Ei, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você está dizendo: o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. O inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Aleluia! Não dá tempo de nós ler as referências, mas guarde aí na sua agenda para você ler depois. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 15. Quando Israel atravessa o Jordão, ele estava saindo no Mar Vermelho, ele saiu do pecado, atravessa o Egito, atravessa o deserto, e ele vai agora, Moisés morre, e ele vai atravessar o Jordão. O que o Jordão significa, pastor Daniel? O Jordão é o que? Vida nova. O Jordão é vida nova. É vida. Agora eu vou possuir a minha própria casa, agora eu vou possuir a minha própria terra, agora eu vou possuir os meus bens, agora eu... Eita Deus! Depois de 430 anos, o povo sendo escravizado, esse povo volta a sonhar com uma terra, volta a sonhar com uma família, volta a sonhar com uma vida sem escravidão. Eu vou dizer uma palavra profética. Se você quiser receber agora, receba em nome de Jesus. Aqueles teus sonhos que estavam mortos, o Senhor está ressuscitando eles agora. Aqueles projetos que estavam falidos, o Senhor está ressuscitando esses projetos agora. Aquela vida que você achava que não tinha mais jeito, aquele problema que você achou que não tinha mais solução, o Senhor vai resolver ele agora, e você vai começar
passado, tem uma vida nova te esperando. Se o atravessamento do Mar Vermelho é o batismo nas águas, o Jordão é o batismo do Espírito Santo. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo tem o quê? Recompensas, né, velho? Ele recebe o quê? Dons, que nós conhecemos como dons, mas não é dom, são talentos. Por quê, pastor Daniel? Porque eles tinham passado pela morte. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele tem vida, irmã Luana, missionária irmã Luana, missionária irmã Iranete. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, eu lembro do meu filho Daniel Berg, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, esse menino chorava dia e noite. Tinha vezes que ele estava orando de madrugada, a irmã Maria era obrigada a ir ao dia e dizer: meu filho, fala mais baixo, está incomodando os vizinhos. Mas só Deus sabia a alegria que ele estava. O que é isso, pastor Daniel? A pessoa passa a ter uma vida diferente. O batismo com o Espírito Santo é uma vida nova. Aleluia. Eu não sou mais novinho, não adianta querer ver sem óculos. O Jordão, Números capítulo 13 e o versículo 14. Louvado seja Deus. Nascer de novo significa batismo nas águas. Você morre para o mundo e vive novamente. Quem que faz isso? O Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe o que significa altar de incenso? O altar de incenso é óleo. O altar de incenso para adoração é o que? Nascer do Espírito. A Bíblia diz assim: aquele que nasce da carne, aquele que nasce da água é nascido da carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Entenda uma coisa, irmãos: há duas mortes, a morte espiritual e a morte física. Há dois nascimentos: o nascimento natural e o nascimento nascendo em uma nova pessoa. Há dois batismos: há o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel, me ensine como eu faço para receber o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Não peça ao pastor Daniel, peça ao Pai Celestial. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo de número 11, o versículo 13, para todos. Entenda uma coisa: o Espírito Santo não é só para pastor, não é só para presbítero, não é só para auxiliar, não é só para diácono, é todos aqueles que desejam ser revestidos do poder de Deus, é todos aqueles que desejam ser cheios da presença de Deus. Mas para receber o Espírito Santo, tem que permanecer aonde? Em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que Deus venha abençoar a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E que a glória de Deus venha estar sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu quero profetizar que todo mal não terá poder sobre a tua vida. Eu quero profetizar as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero dizer a você nesta noite que o inimigo não tem poder sobre a tua vida e sobre a tua casa. Por quê, pastor Daniel? Porque você tem
a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida.